Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite a todos. Meu nome é Veridiana. Hoje nós vamos falar de criaturinhas deliciosas, criaturinhas maravilhosas, encantadoras que vivem dentro de nós. Criança interior. Esse é um capítulo, Cuidar da Criança Interior. O livro, eu dou enter, eu sempre fico um pouco na dúvida. Se eu errar, você arruma. Tudo bem, Chiu? A gente tem uma parceria. Eu estrago, ele arruma. Pronto. Tá tudo ótimo. Ó, aprendi. Galho Verde chama o capítulo do livro Renovando Atitudes, de Hamed, que a gente está estudando às quartas e às segundas-feiras à tarde. Então, quando a gente, às vezes, ouve falar, né, a criança interior, mas o que será que é isso? De onde será que veio? Como é que anda a minha? Será que eu preciso mesmo olhar para lá? Porque, às vezes, dói, né? A gente vai olhar, a gente pensar na criança interior, a gente vai pensar o quê? Eu vou olhar a infância, será que está confortável? Será que eu vou conseguir? Tá? Então, ele fala, o Hamed fala, num trecho desse capítulo, deveremos ser cuidadosos, tá? Ele está errado, nas influências paternais junto aos nossos filhos. Porque, em nome da missão, né, ser um pai, mãe, educador, responsável, tutor, cuidador de uma criança é uma missão, né? Afinal de contas, elas vão dar continuidade, ou da educação filial. Não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, né? A gente pode dizer, as crianças são galhos verdes, não é? Elas estão nascendo. Sabe quando a gente, eu não sei, enfim, quem é vintage como eu, né? Tem um hábito que se tinha árvore em casa, e aí quando queria que o galho fosse para um lado, para a árvore crescer, não sei de que jeito, que era melhor, se amarrava, né? Esse galho ainda pequenininho para ele tomar ali o curso que a pessoa queria, né? Então, aqui ele está dizendo justamente ao contrário, não nos é lícito pegar a criança e desenvolver do jeito que nós queremos, impor o que nós queremos a eles, as nossas opiniões, as nossas decisões. Aí a gente deixa de proporcionar gradativamente o hábito das próprias escolhas deles. Por isso que muitas linhas de educação hoje dizem o quê? Você não pergunta para a criança o que ela quer. Você pergunta para ela assim, você quer que ela vá tomar banho, por exemplo. Você pergunta para ela, você quer tomar banho com patinho ou com a bolinha? É a escolha que ela tem para fazer. Ela vai aprender a escolher. Mas ela vai tomar banho, é a regra. Sabe? É entender, eu sei, da minha geração para trás, muita gente diz, mas eu tomei uns tapas e eu estou bem. Eu não estou bem. Será que a gente está bem? Emocionalmente bem, eu digo, sim, a gente é feliz na medida do possível, entendo. Essa discussão aí ela vai levar tempo, porque as coisas estão mudando. Mas será que se veio lá de trás, os meus avós, aí os meus pais, eu, minha filha, e aí se eu tivesse netos, eles vão continuar replicando essa violência? Isso é bom, de alguma maneira? Tem outras maneiras de extravasar uma raiva ou de compreender uma criança, mas não dar regras, eu também não sou a favor disso. Mas precisa ser com agressividade, precisa ser com violência. Como isso é? Então, isso é uma reação que está dentro de nós. A nossa criança interior, ela está desse jeito. Então, a gente fala, eu estou bem 100%, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, eu acho que a gente mede um pouco por aí. E o autoconhecimento, nos levando às questões do passado, faz com que a gente traga essa cura para o momento presente. Como a gente resolve isso? Culpando os pais. É bom, né? Por que eu fui criada assim? Tá bom, você foi. Quantos você tem agora? Né? Não precisa falar, porque eu também não vou falar. Não precisamos tocar nesse assunto, não é? Mas, e agora? O que é que você tem feito de diferente daquilo? Que você consegue ter um olhar para os seus pais, que eles deram o melhor que eles tinham? E aí, de repente, como eles receberam?
Será que você já perguntou como eles foram criados? Será que você tem um histórico dos avós para saber como eles eram? E como eram antes, então, nos bisavós? Isso não é para culpar ninguém, é para a gente tentar entender e fazer uma nova trajetória, para a gente se sentir bem. Porque esse lado da alegria, da espontaneidade, quem traz é a nossa criança interior. Um conceito. Jung, tá? Um psicoterapeuta suíço, que era pupilo, vamos chamar assim, de Freud, o pai da psicanálise, e eles tiveram um desentendimento. Por quê? Porque Jung já trouxe um trabalho assim diferente sobre o inconsciente. Jung falava de alma, né? Freud tinha um outro movimento. Quem está certo? Os dois. Cada um a seu tempo, um complementando o trabalho de outro. Só que houve um desentendimento entre eles. E Jung ficou muito triste, chateado, e se sentiu rejeitado, porque, afinal de contas, ele admirava demais Freud. Mas ele percebeu que as ideias iam começar a se distanciar e que ele teria que seguir só. Porque foi um caminho solitário. Ele trazia algo de muito novo, né? Não se falando em religião, falando em ciência, comportamento, mente. Ele trazia algo completamente diferente do que Freud vinha trazendo. E aí, durante esse tempo, enquanto ele remoía aquilo, pensava, refletia, ele começou a fazer coisas que ele fazia quando ele era criança. Então, sabe, brincar no lago, andar no meio da natureza. E começou... Eu não sei direito o que se brincava naquela época, gente, porque na minha época era completamente diferente. Hoje, então, né? Mas ele começou a resgatar. E aí ele teve o conceito da criança interior nele mesmo. E entender, e começou a trabalhar nesse equilíbrio, porque é preciso o equilíbrio dessa criança doída em nós com o adulto de hoje. É integração, somos um. E cada um vai trazer uma coisa boa em uma fase da vida. Então ele fala, em todo adulto espreita uma criança. Ela está ali, né? Uma criança eterna. Essa criança ela não vai crescer. O trabalho dela não é crescer, é se curar. Algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo. E que solicita cuidado, atenção e educação incessantes. Porque o trabalho dentro de nós ele é incessante. A gente sempre precisa se observar. Se a gente tem interesse em melhorar, crescer, evoluir, se desenvolver enquanto seres humanos e espíritos eternos, a gente precisa sempre estar atento a nós mesmos. Isso não é egoísmo, é autocuidado. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Olha que lindo esse trabalho que ele traz. E foi naquilo que ele sentia que ele foi buscar o que tinha ferido nele. Qual era a frustração? Por quê? Porque, muitas vezes, quando a gente age... Ninguém nunca ouviu. Você está agindo feito uma criança. É a criança não curada que está agindo. Porque a curada ela vai trazer criatividade, ela vai trazer alegria, ela vai trazer espontaneidade. Agora, a criança birrenta, a criança que recua, a criança... Essa criança ainda precisa ser curada. E é com ela que a gente vai falar. O nosso trabalho é cuidar dela, é resgatar para perto de nós, para que a gente possa usufruir do que ela tem de bom. E quando a gente cura a dor dela, a gente cura a nossa dor atual. Porque a dor lá dela, de trás, é o que nos faz escolher os caminhos que a gente escolhe hoje. Desde relacionamentos até tudo o resto. Vamos lá. Aí o conceito, ele dizia que é uma instância sagrada dentro de nós. E é porque é a nossa criança divina, é a nossa proximidade com a divindade. A criança, então, é algo de se respeitar em nós. Ela precisa ser fortalecida em tudo que ela pode nos dar de bom. Por isso que, se a gente estressa, passa um dia nervoso, sabe, não consegue finalizar alguma coisa, aí, se você der uma parada, der uma saída, vai com a natureza, vai passear. Outro dia eu vi um negócio que eu não via. Eu achei até que eu tivesse atravessado o metaverso.
por alguns momentos que eu vi uma pipa no céu. Eu falei, gente, eu fiquei olhando para ter certeza que era uma pipa, botei o óculos, que eu não enxergo muito bem sem ele. E aí eu falei, é uma pipa, gente, não estou acreditando. Não via o caminho que ela tomou, não conseguia ver a criança, mas eu conseguia ver a pipa brincando. E aquilo, eu lembrei, eu brincava de pipa, mesmo sendo menina, gente, a gente brincava de tudo. Porque eu morava numa vila, era tudo misturado, menino, menina, então a gente ou brincava de bola, brincava de taco, brincava de pipa. Gente, eu falei, olha que delícia esse resgate. Veio para mim uma lembrança maravilhosa da minha infância. Sabe? Aí já dá até um fôlego, porque a criança tem essa energia, tem esse poder de fazer isso com a gente. Potência, é uma potência, essa força mesmo, que nos conecta com a criatividade. Olha como a criança é criativa. A criança encontra uma solução para tudo. Deixa uma criança sozinha 10 minutos numa sala, para a gente ver o tanto de coisa que ela vai descobrir que a gente nem fazia ideia que ela conseguia. Por quê? Porque ela não se breca, ela vai. É esse ímpeto de viver. Ela dá um jeito, eu vou. A beleza, a criança vê. Você pode dar uma coisa tão simples para a criança, né? Às vezes os pais se matam no Natal para dar aqueles presentes super caros. Gente, a criança se encanta com uma coisa tão simples, qualquer coisa simples que ela... Esse encantamento que a gente precisa buscar. O encanto, a beleza, a brincadeira. Como é gostoso. Sábado eu vim fazer a palestra à tarde. Sábado é o trabalho para quem tem crianças até 11 anos, de 0 a 11 anos, tem a evangelização infantil. Os pais recebem um tratamento e as crianças ficam na evangelização separadas por faixa etária. É uma delícia. E as menores estavam aqui, então eles tiraram essas cadeiras, colocaram aqueles tapetes no chão, emborrachados, os brinquedos, e elas ficaram aí. E as risadas delas, sabe? A brincadeira entre elas, e corre para cá. E você vê aquilo e você diz, gente, eu já fui assim. Eu já tive toda essa energia. Eu ainda tenho. Está aqui. É um resgate para fazer. A experimentação que eles fazem, que a gente muitas vezes acha que é o quê? Arte. Né? Então... A criança, eu sou sinestésica, então eu era uma criança que eu vivia levando bronca. A minha mãe falava assim, tira a mão daí, você vê com a mão? Sim, eu vejo com a mão, eu preciso tocar. Só olhar para mim não adianta, eu preciso ir lá, pegar, ver. E aí, um dia, ela falou que me deixou sozinha um pouquinho só. Foi uma coisa. E tinha muito adulto em casa, eu era a primeira e única criança por um tempo. Ela falou que me deu um pedaço de pão francês, assim, e foi fazer alguma coisa. Quando ela foi me procurar, eu estava na privada, molhando o pão na privada e comendo. Percebe? Meu avô comia pão molhado no café. Às vezes eu faço, para resgatar uma memória, também eu faço isso. Ai, gente, eu amo fazer isso. Pegar pão com manteiga e molhar no café, acho o máximo. Então, olha só a mente da criança. Eu não lembro disso. Mas o que você pensa? Eu via um adulto fazendo, mas para mim não estava, para a criança não está ligado ao leite, está ligado ao líquido. Né? Então, eu fui lá, mas ela falou que tinham dado descarga tudo direitinho, porque ela era bem limpinha. Né? Assim espero. Né? Ela não ia... As cores, né? A vida fica mais colorida com a alegria das crianças. E a cura. A cura. Porque, às vezes, uma casa que só tem adulto, está tudo meio acabrunhado. Aí nasce uma criança ali naquele meio para ver. Muda tudo. Muda tudo. As pessoas passam a viver em função daquela criança e trazer para ela, né, o que tem de melhor. E cura nossas emoções. Todas essas experiências que a criança interior traz, elas curam as nossas emoções adoecidas. E elas estão adoecidas, está tudo bem. Tá tudo bem. Elas estavam, estão e ainda estarão por algum tempo, mas nós estamos trabalhando em cada uma delas e hoje a gente é muito melhor. Necessidades reais da criança e necessidades reais do adulto. Quando eu falo reais, ali não tem boleto pago no adulto, tá? Vamos lá, vou explicar. Claro que é uma necessidade, né? Ai, que delícia, uns boletinhos, né? Um Natalzinho bem, um 14º, 15º, para a gente chegar em janeiro. O que acontece é que a pobreza
objetiva é diferente daquela pobreza conceitual, subjetiva. A pobreza objetiva, ela tem uma classificação, ela é medida pelos órgãos competentes, porque tem uma série de providências a serem tomadas para entender o nível de pobreza. Falta alimento, então, falando da cesta básica de novo. Se uma criança não se alimenta, como é que ela vai se concentrar para estudar? Não é só porque ela está com fome, não, gente, é porque ela está desnutrida. Porque faltam componentes, vitaminas importantes para que o cérebro dessa criança funcione. E aí ela vai poder o quê? Aprender. Então, é uma necessidade, e a subjetiva é assim. Eu acho que eu sou pobre. Por quê? Vou explicar. Porque eu entro nas mídias sociais. O que eu encontro lá? Festa. Carro novo, gente viajando, roupa nova, restaurante caro. Eu estou assim? Não, não estou. Tá? Então, como eu começo? Essa análise de pobreza é o quê? É subjetiva. Ela é conceitual. Então, aqui a gente está falando das necessidades emocionais. Tá? Deixando claro que, sim, uma situação financeira estável, com toda a certeza do mundo, ela contribui para um estado melhor de espírito. Tá? E quanto mais a gente replicar, continuar olhando e repetindo esses processos nas mídias sociais, nós vamos nos achando cada vez não merecedores, desvalidos, e isso adoece, e é a ciência quem diz, não sou eu. Tá? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que é subjetivo, passa por dentro de nós. Aquilo não é a pobreza objetiva, ela já está classificada, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Mesmo nos países de primeiro mundo, há pobreza. Necessidades reais da criança. Ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, ela quer ter proteção, ela quer nutrição. Nutrição eu coloco emocional aqui também, tá? A atenção. Atenção dos pais, dos adultos, de quem está com ela. Quando a criança chega da escola, quer contar uma coisa, uma novidade. Ela quer atenção. A apreciação da sua singularidade. Nós somos seres únicos. Mesmo precisando de tudo isso, cada um vai precisar de um jeito diferente. Porque é assim que nós somos, diferentes. Dentro de uma casa. Um filho precisa de um tipo de atenção, o outro precisa de outro. E a gente vai se equipando para poder atender essa demanda. E receber bons sentimentos. Então, a gente não fala para uma criança, como na minha geração isso era muito comum, chamar uma criança de burra, por exemplo. Ai, mas que burrice, hein? Existe burro? Animal existe, tá? Estou falando de gente burra. Não. Existem pessoas com conhecimentos em áreas diferentes. Desprovido, não. Também não. Todo mundo tem inteligência. Isso, gente. Olha, até vou falar da minha cachorra de novo. Minha cachorra me deu... Eu quase tive um treco, desencarnei. Fui para outro planeta, levada para o plano espiritual, porque ela ficou doente. Né? E as pessoas perguntavam assim para mim, quantos anos ela tem? Eu fazia 13. E já não queria soltar. 13. Doente, um drama, um mês, foi internada 3 vezes. Foi assim, eu juro, eu pensei que ela realmente tivesse chegado a horinha dela, está lá. Foi melhorando, teve que fazer transfusão de sangue, uma série de coisas, e a danada está lá, cada dia ela está melhor, né, hoje mesmo. E ela quer muito subir no sofá. Por um movimento de mimo, enquanto você estiver tomando remédio, está tudo bem, ela está tomando remédio, ela convulsionou. Tadinha, ela quer ficar no sofá. Só que aí a gente começou, minha irmã e eu medir a segurança dela. É seguro? Porque se uma sobe, se a outra sobe, se eu atender a porta, ela descer, ela tem dificuldade. Ela tem 13 anos. Descer é um salto alto para ela. Ela não vai perceber, mas ela pode se machucar. Então, a gente começou o quê? Corta o sofá. Agora, a gente vai cortando as coisinhas aos poucos. Ela ainda está com uns mimos lá, uns extras, mas a gente vai colocando ela na linha. E aí, eu disse a ela, não pode. E estou lá no meu computador trabalhando e falei, não pode subir no sofá.
Daqui a pouco eu escuto um barulho. Gente, eu saí e voltei. Quando eu voltei meio destrambelhada, os corpos ficaram meio separados, do susto que eu levei. Ela estava parada olhando para o sofá e eu falei, tá tudo bem, ela não vai conseguir subir. Ela estava tentando subir na mesinha que fica do lado do sofá para pular no sofá, só que a mesinha virou. Inteligência. Com 13 anos, você fala, você não vai aprender mais nada, né? Claro que aprende. Então não tem. E antigamente era muito. E eu, como tenho a atenção que vai variando, né, de um lugar para outro, eu demorava mais para aprender. Então, o que eu era em casa? As minhas duas irmãs são muito rápidas e muito espertas. Elas são racionais. E eu não. Eu não sou racional. Então, eu tenho que ler um texto, eu vou ler, aí eu vou imaginar, aí eu vou voltar. Aí, acabou a aula. Era assim comigo. O que eu era? Ela é lerda. É por mal, não. Era como se dizia. Mas hoje você sabe que fere. Não vou dizer isso para uma criança hoje. Eu já vou entender que a demanda dela é outra. Ela aprende diferente. Ela é do sentir. Ela pode ter até um déficit de atenção, sim. Mas eu não vou dizer para ela, você é lerda. Como eu não vou dizer para um adulto, você é lerdo. Não vou. Eu não vou dizer para ninguém algo que seja ofensivo, a ponto de fazer com que aquela pessoa se questione, que ela se magoe, que ela se diminua. A minha palavra precisa ser de incentivo, de acolhimento, de luz. É isso que a gente veio fazer aqui. Imagina o Cristo para nós. Gente, eu não estou aguentando mais vocês. Já um novo planeta, aí botamos num continente, daqui a pouco agora eu tenho que trazer para outro continente, começar tudo de novo, pelo amor de Deus, vocês não dão conta, vocês não têm jeito. Pensou? Como é que a gente ia reencarnar? Derrotado. Né? Derrotado já. Não, por quê? Porque o movimento para a autocura é o autoamor também. A necessidade real do adulto, as necessidades reais, tá? Autoexpressão, né? Tá na comunicação, tá, como você se expressa, nessa liberdade de fazer isso, sem se sentir diferente, pior, diminuído, diminuída. Crescimento, se desenvolver, que está junto com o desenvolvimento. E isso é uma necessidade real, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão passando por uma depressão, uma crise intensa na vida, sem saber que direção seguir. Aquela pessoa, ela parou de crescer. Ela chegou num ponto que ela ainda não percebeu, mas ela acha que ela não pode ir para mais lugar nenhum e não pode fazer mais nada de diferente. O que ela está fazendo, ela não quer mais. O nosso crescimento é constante, não importa a idade. A gente se desenvolve, a gente avança e a gente pode redirecionar o tempo inteirinho. Alcance dos seus potenciais espirituais, tá? O prazer que preenche, eu até comentei isso no sábado também. É assim, gente, para a gente compreender melhor. O prazer que me nutre, ele é positivo. O prazer para atender necessidades imediatas é carência. Esse prazer está muito ligado ao campo material e ele pode resultar em vícios, compulsões. Então, é porque prazer é... Não, prazer é bom, mas esse é sentir. Então, estar com os amigos, fazer uma viagem, conversar, cantarmos juntos, isso não dá prazer? Dá prazer, não preenche? Preenche. O prazer que eu tenho para atender as minhas necessidades imediatas, esse prazer ele não faz parte da cura. Ele ainda faz parte do homem velho. E é trabalhando nisso e entendendo, sacrifícios têm que ser feitos. Tem que fazer. Se eu quiser mudar um hábito, isso demanda tempo. Demanda sabotadores, demanda aquelas vozes que vão dizendo, não faz. O que é mais fácil? Eu ir para uma academia, me preparar, acho que eu até falei isso no sábado também, né? Me preparar, ir para uma academia. Então, qual é o processo para isso? Trabalhar o dia inteiro, se eu não quiser ir de manhã. Se eu quiser ir de manhã, eu tenho que levantar 2 horas mais cedo. Ou vou de noite, trabalho. Aí eu vou para casa, aí eu
Vou para casa, chego em casa, tenho que pegar minha roupa, tenho que ajeitar as coisas. Se for longe, tenho que pegar o carro. Aí tenho que ir para a academia. Aí tenho que chegar lá, me exercitar. Tenho que sentir dor. Só 8 até agora. 8 obstáculos para transpor para ir para a academia. Por outro lado, se eu chegar em casa e sentar no sofá, primeiro, que não é passo, é prazer. Sentei. Pego o celular, 2, e começo a... Acabou. Está a minha vida ali. O que é mais fácil? Celular. O que é melhor para mim? Se eu ficar sentada sem ir para a academia, quem decide é a criança. Quando ela está adoecida. Não no potencial de alegria dela. Porque se a criança alegre, curada, o que ela fala? Vamos à academia, tem um monte de gente, tem música. Vou me mexer com a tua energia. A criança adoecida vai falar... Você merece ficar no Instagram, no Facebook. Você merece. Ai, vai lá no Twitter, né? Estou chamando agora o Twitter. Vai lá falar um pouco da miséria humana. Fofoca lá, põe teus comentários, abre uma conta anônima, fala de todo mundo. Põe tua raiva para fora. Ninguém vai saber que é você. Entende? Isso me adoece mais. É mais fácil, mas não é melhor para mim. Então, o prazer que me nutre, tá ok. Aquele que não me nutre, eu devo começar a observar. Tá? E observar mesmo. Observar através do que eu consumo de bebida, da comida, alimentação, a compulsão. Eu mereço um chocolate quando eu chegar em casa hoje, por exemplo. Eu saí de casa, foi difícil. O motorista que me trouxe, o mocinho, ele estava com o som no último volume. E ele era eclético, então ele veio desde Elton John na disco, achei ótimo, tá? Mas ele foi parar num... como é que é? Eu disse, tá bom, eu disse, aham, eu disse, vai lá. Eu só decorei essa parte da música, não sei quem canta. Aí ele estava isso, eu falei, nossa, gente, que diferente. A criança dele, ele foi eclético, ele. E, no final das contas, acabou ter uma casinha branca de varanda. E eu adoro essa música também. E aí eu falei, gente, quanta confusão para esse rapaz. Então, a criança, ela quer ir acurada. Mas aquela criança que é merecedora de uma recompensa para um prazer imediato, ela não está curada. Aí a gente vai conversar com ela. Ai, gente, dupliquei. Não. Chiu, é sua hora. Você viu? Estava demorando? Estava demorando. Pronto. Facetas da criança interior, que foi o que a gente falou. Espontânea, criativa, amorosa. Aquelas crianças que pegam os bracinhos e abraçam a gente. Não é uma delícia? A alegria. Atravessar a rua de mão dada com a criança não é uma delícia? Outro dia eu fui pegar meu sobrinho, 21 anos. Automático. Desci do carro, fui ver que atravessar a rua, procurando a mão. Ele, tia, não precisa. Eu falei, nossa, pelo amor, eu só estava tentando me apoiar. Aí ele, então tá. Aí eu apoiei nele. Mas foi automático. Ela é inclusiva. Criança não tem preconceito. Quem leva o preconceito para a criança somos nós, os adultos. Ai, aquele é assim, não pode, isso aqui é ruim. Aquilo, não estou falando dos alertas que a gente dá para os nossos filhos, cuidando deles. Eu estou falando do diferente ser errado. Tá? Então, a criança não tem preconceito. Chega uma criança diferente, chega uma criança de outra cor, chega uma criança que tem alguma deficiência, a criança inclui. Ela quer brincar. Deslumbramento, que eu acho maravilhoso. Quando uma criança descobre um negócio, sabe, pela primeira vez, não tem um jeito que ela faz que é maravilhoso. E se ela não fala ainda, ela fica... Sabe? Aí você fala, nossa, que lindo. É isso em nós. Tem muitas coisas que a gente pode ver pela primeira vez. Eu fui fazer uma viagem de trabalho e fui num parque que tem experiência 5D virtual. Eu nunca tinha feito. Aí eu achei que eu tivesse atravessado o metaverso mesmo, que foi um negócio muito louco. Aí eu pensei, vamos. E eu, vamos. Estávamos todos lá, né, o pessoal de trabalho, vamos lá. Subi numa moto, falei, moço, só quero te falar uma coisa, presta atenção.
me prende direito com esse cinto de segurança, que eu não posso sair voando. Não, vou segurar, você tirei o óculos, botei o óculos virtual. Gente, eu comecei a dar risada quando começou a brincadeira, eu não conseguia parar. A brincadeira inteira, brincadeira, né, que eu digo, porque a moto, ela caía do abismo, assim, a gente parecia que estava caindo, depois saía voando, e ai, como voar é bom, gente. É tão bom voar, não é? Ai, eu senti uma alegria, dei tanta risada, e eu me senti criança aquela hora, porque eu nunca tinha experimentado essa experiência, né? Sempre aquela coisa, acho que não dá, acho que eu tenho medo, não sabia direito o que era, mas me joguei. E foi bom. Foi bom, porque eu senti a alegria que eu sentia quando era criança e brincava com alguma coisa nova. Isso é muito bom. Mas ela também é caótica. A criança pode ser, quem tem criança pequena que o diga. A criança, quando ela quer dormir, ela quer alguma coisa, ela se atira no chão, ela pode ser caótica. Imatura, com certeza. A maturidade precisa vir, porque a criança ela não tem autorregulação, né? O que ela precisa? De um adulto com cérebro maduro para fazer a autorregulação da criança. Se eu sou uma adulta com um cérebro adulto mais imaturo, eu não consigo fazer a autorregulação daquela criança. E o ciclo não termina, ele não se fecha. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa criança interior, para a gente amadurecer, para que a gente tenha a competência de fazer isso. Dependente, ela é dependente por um bom tempo. Só que a criança ferida faz o adulto ser dependente também. Faz ele ser caótico. Faz ele ser exigente. A criança, muitas vezes, ela quer um negócio, ela quer naquela hora. Eu quero agora. Olha, agora, na minha época... na minha época, ainda é minha época, né? Na minha época de infância, era muito assim. Na volta, a gente vê. E não voltava nunca, né? Então, quando ela está meio exigente, hoje devem ter outras ferramentas, né, Gi? Para a gente dar uma volta, né, a criança assim. Mas a minha época que funcionava era, vamos até ali, na volta a gente passa e não passava nunca mais. Egocêntrica, por quê? Até começar a conviver com outras pessoas, só tem ela. E só tem os pais que são para ela. E nós, adultos, adoecidos também, né? Egocêntricos. Se alguém fala com a gente, assim, meio com pressa, às vezes a pessoa deu uma resposta meio atravessada, e o WhatsApp é meio ruim, porque o quê? Escreve, aí você não tem uma entonação. Você não sabe se a pessoa está séria. Se você não conhece a pessoa, então você não sabe se ela está séria, se ela é assim mesmo, se ela escreve desse jeito. E aí a gente, é comigo. Não, eu tenho certeza que é comigo. A gente não é o centro do universo para as pessoas ficarem o tempo todo fazendo coisas para nós. A pessoa está lá com um problema, uma situação, e respondeu de qualquer jeito, ou não respondeu. E emocionalmente reativa. A criança também é. E o adulto, também com a criança adoecida, age por impulso. Muitas vezes. Muitas. Esse é um assunto bem complexo para ser tratado na terapia. Aqui a gente está vendo um capítulo de um livro. Então, tem alguns exemplos, mas vai dar tempo de fazer todos, tá? Se a pessoa foi muito criticada ou teve uma disciplina muito rígida, a criança, o que ela faz hoje? Se critica constantemente, tentando se proteger da crítica dos demais. Então, você fala assim para a pessoa, mas você não aguenta a crítica. Ela não aguenta porque a crítica que ela está fazendo, a autocrítica, é muito pior do que o que ela pode ouvir de alguém. Ela está se matando sozinha. Tá? Então, é uma característica. Registrou uma dubiedade na figura de autoridade. Tá? Figura de autoridade, que é alguém da família, que é responsável por aquela criança, que oscilava entre, ora, ser muito amorosa, ou ora, ser muito dura. A criança, ela se perde naquilo. Qual é o jeito certo? Como é? Eu vou confiar? Ela vai ter medo. Como ela vai se manifestar? Desconfia exageradamente de tudo e de todos. Sabe aquela pessoa desconfiada? Ai, mas acho que aquela pessoa está mentindo. Ai, mas acho que não era isso mesmo. Ai, mas acho que... Isso é para a gente visitar e entender. Olha, sofreu abusos de sua inocência, físicos ou verbais. Gente, bater em criança também é abuso, tá? Tem uma máscara protetora de eu sou forte, tá? E ela testa os outros com a sua força. É uma pessoa mais agressiva. Ou de eu não sinto. Eu não sinto, não quero, não gosto, não se aproxima. Ela se protege para ela bloquear que as outras pessoas tenham acesso aos sentimentos dela. Porque a relação que ela conheceu foi de abuso. E nas nossas relações a gente pode continuar repetindo todo esse modelo até que
a gente aprenda a compreender, se perdoar, trabalhar essa criança interior, trazer ela como força, como potência divina para perto de nós, e aí a gente fazer uma integração entre o adulto maduro e a criança interior curada. Aí Jesus, né? Olha só Jesus, sempre ele. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. A gente não impede. Então, essa coisa, isso é coisa de criança. Que bom, eu estou fazendo alguma coisa que é de criança boa? Que bom, eu estou me nutrindo emocionalmente. O Cristo já sabia. E por isso o convite que ele fez, não impeça. Traga essa criança. Pode doer? Sim, pode. Momentos que nós não gostamos de passar, sofrimentos que nós tivemos. É por isso que precisa ser um trabalho acompanhado mesmo em terapia, tá, gente? Para fazer aos poucos. Isso pode levar uma existência inteira até curar. Mas o importante é que a gente está num passo de fazer. E isso é o melhor de tudo. Né? Que a nossa disposição em fazer é o que o Cristo pede. A disposição em fazer é a nossa melhor intenção para fazer.